Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp, todos os irmãos, irmãs em Cristo, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido e amado irmão, o Espírito Santo habita dentro de você, sim, dentro de você que está me escutando nesta noite maravilhosa, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nessa terra, for um cristão que tem plena certeza da sua salvação, se arrepender dos seus muitos pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crê que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, com estas prerrogativas, o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Amém? Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra de Deus, e nos acompanhasse na leitura dos textos base. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Neste momento, iremos orar. Oremos. Grandes são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei de Santos. Toda criatura no céu e na terra está convidada a louvar o Senhor. Louvemos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Ó Deus maravilhoso, toma-nos em tuas mãos nesta noite e fala no íntimo do nosso coração. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo
14 a 17. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. E nos diz assim a palavra de Deus. Nos acompanhe aí na sua casa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 19. E nos diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que, desde criança, sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leitura maravilhosa, maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração nesse momento. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Grande, eterno e soberano Deus, limpa-nos e seremos limpos. Purifica-nos e seremos purificados. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, assimilar, compreender e obedecer a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta noite daremos continuidade à ministração de 6 sermões, sendo este o 5º sermão, que se nós tivéssemos de dar um título, seria a Bíblia. A Bíblia, essa que você está vendo aqui, que está na sua mão aí, ela, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o título desta ministração é a Bíblia, essa que vocês vai me acompanhar aí, que já está acompanhando, é a palavra de Deus. Amém? Estimados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento é composto de 27 livros, totalizando 66 livros. A Bíblia é o livro mais lido e mais traduzido no mundo. Seja completa
ou seja, em partes, porque em muitos locais é impresso o Novo Testamento. A Bíblia é singular entre os livros do mundo. Sua data de publicação tem centenas de anos, entretanto, ela ainda encabeça as listas dos livros mais vendidos na face da Terra, confrontando o homem moderno com mensagens tão novas quanto as manchetes das notícias do dia. Acompanhe comigo o que o escritor de Hebreus nos diz referente à poderosa palavra de Deus. Ele nos diz assim, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E nos diz assim, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Você acabou de escutar o poderio que tem a Bíblia, a palavra de Deus. Ela penetra, querido. Ela vai no âmago da divisão da alma e do espírito. Ela faz com que você seja tocado pelo grande poder de Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com uma variedade de termos e gêneros literários, ela comunica uma história verdadeira e unificada. Uma mensagem que culmina na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, qual é o tema da Bíblia? Desde o Gênesis ao Apocalipse, ela tem o grande ponto de convergência apontando para Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Então nós vemos que desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, ela foi trabalhada pelo Espírito Santo com a finalidade de apresentar-nos a salvação que foi concluída lá na cruz do Calvário, com o derramamento de sangue do nosso Salvador. O Deus que chamou o mundo à existência falou sua verdade acerca da vida por meio da Bíblia, para que soubéssemos o que ele pretende para este mundo. Querido amigo, o mundo não está à deriva. Não. O mundo não está largado. O mundo tem um controle.
o controle do nosso Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Deriva é o barco que está no alto mar sem controle. Quando as águas dão nele, tempestade mil, e ele perde completamente o controle. Mas o mundo não está sem controle. O mundo está debaixo do controle do Todo-Poderoso, daquele que fez com que eu e você, nesta hora, tivéssemos a sua palavra aqui, a palavra de Deus, para termos conhecimento do nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Desse modo, a Bíblia, a palavra de Deus, serve de fundamento para entendermos. Preste atenção, já comece prestando muita atenção. Desse modo, a Bíblia, a palavra de Deus, serve de fundamento para entendermos de onde viemos, quem somos, por que estamos neste mundo e para onde iremos após esta breve passagem nesta terra. Então, querido, você que está me ouvindo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem as respostas para estas 4 perguntas, que é uma incógnita nos cientistas, nos teólogos, de todo ser humano que quer saber de onde você veio, quem sou eu, o que eu estou fazendo neste mundo e para onde eu vou. A Bíblia, ela tem a resposta, porque ela é a palavra de Deus. Então você que está me escutando nesta noite, ao delinear as folhas das Santas Escrituras, você vai ter entendimento de quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo nesta terra e para onde você vai. Mas para isso você precisa abri-la, lê-la, ter comunhão com o seu autor. Aleluias, glórias a Deus. Porque se você não tiver comunhão com o seu autor, aí não tem como. Você tem que ter comunhão com ele para você entender essas perguntas tão necessárias hoje em dia. Vamos para o texto. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, nos diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual que é uma palavra fiel? Preste atenção. O apóstolo Paulo dá início aqui a uma série de instruções especiais a Timóteo. O cuidado de Paulo com Timóteo, seu filho na fé, é tremendo. Ele tem todo um amor para com Timóteo. Timóteo, ele diz, esta palavra que eu estou falando para você, que é a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação, Timóteo. Presta atenção. E eu estou falando isso para você. A palavra de Deus hoje fala para você que esta palavra
é fiel e digna de toda aceitação. O homem sábio, querido, é aquele que aceita, que acata, que obedece e que cumpre a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Neste mundo caído, realmente há muitas reivindicações de autoridade absoluta. Aqueles que contestam a Bíblia, aqueles que contestam que a Bíblia é a palavra de Deus, geralmente o fazem com base em sua própria lógica, razão, experiência, argumento, ciência, tecnologia, etc, etc. Eu vou lhe expor agora uma experiência muito significativa, necessário para o assunto que nós vamos abordar hoje, que é a Bíblia é a palavra de Deus. Escute. Outrora, cerca de 4 a 5 anos, se não me falha a memória, eu me inscrevi para fazer um determinado curso em uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome da igreja, nem vou falar o curso, devido nós sermos educados e também seria uma falta de ética. O pastor, um amigo nosso, iniciou o curso e pediu para que todos se apresentassem, todos nós nos apresentamos, e ele iniciou o curso. Dado o momento, ele profere que a Bíblia, a palavra de Deus, ele fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Presta atenção. Então, ele, em determinado momento, proferiu que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já escutou isso em algum lugar, meu querido? Durante a sua existência até agora, nos lugares que você já foi, as pregações que você já escutou, você que está me escutando, ou em qualquer reunião, seminário, estudo bíblico, você já escutou que a Bíblia contém a palavra de Deus? Foi isso que ele falou lá. Eu não posso admitir isso. Não posso. Por quê? A Bíblia não contém a palavra de Deus, querido. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Nesse momento, quando ele falou que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu levantei a mão, pedi a palavra foi concedida, e diante do plenário, diante de todos que estavam fazendo aquele curso, eu falei, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Houve um silêncio no plenário. Diante daquele contexto, eu solicitei que ele corrigisse a sua colocação. Silêncio no plenário.
E eu estou de pé, esperando ele corrigir. Ele pensou e falou que a Bíblia era a palavra de Deus. Nós não podemos ficar calado, ouvindo, engolindo goela abaixo uma atitude dessa. O apóstolo Paulo aqui está instruindo a Timóteo. Timóteo, presta atenção. Esta palavra que eu estou falando para você é a palavra de Deus. E ela é digna de toda aceitação. E nós, hoje, temos que instruir a igreja do Senhor. Nós temos que instruir a todos os nossos irmãos. A igreja santa, presta atenção, a igreja sem placa, a igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo, chamada também de a noiva. Nós temos que instruir que a Bíblia não contém a palavra de Deus, que a Bíblia é a santa, poderosa e infalível palavra de Deus. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, a Bíblia, aleluia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia foi, é e será para sempre a poderosa, infalível palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor, querido. Aleluia. Que maravilha. Que maravilha. A nossa Bíblia é a palavra que nós temos para mantermos a comunhão com o nosso Deus e com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. E nos diz assim: Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo havia aprendido a palavra de Deus desde sua infância com a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. E Paulo agora está lapidando aquele diamante. A tendência de algumas pessoas é pensar que precisam da Bíblia quando
são mais jovens, quando estão naquele período passando de criança para a mocidade, e acham que depois que adquirem certa maturidade, são capazes de viver sem ela. Grande engano. Pois os adultos precisam muito mais da orientação da palavra de Deus do que os jovens. Doravante, enfrentam muito mais tentações e precisam tomar muito mais decisões na vida. Depois que você se torna adulto, querido, constantemente você tem que estar tomando decisão. Infelizmente, nós estamos vivendo uma vida em que as pessoas tomam as decisões sem orar, sem consultar a palavra de Deus, sem consultar o Deus Todo-Poderoso. Tomam suas decisões durante a vida e depois, quando dá errado, voltam. E mesmo assim, muitas vezes, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E grandes são as suas fidelidades. Muitas das vezes Deus coloca a mão, mesmo nós tomando algumas decisões erradas. Mas existem decisões que, infelizmente, mesmo errada, você tem que levar para a vida toda. Aí é um sofrimento para a vida toda. É por isso que você tem que prestar atenção. Antes de tomar a decisão, ore, consagre, leia a sua Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, revela a necessidade de salvação na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. É um espelho que mostra como somos imundos aos olhos de Deus. Ela mostra a Bíblia. A Bíblia explica que todo pecador perdido é condenado agora. Presta atenção. Veja na sua Bíblia, na palavra de Deus. João, capítulo 3, versículo 18 a 21. E todo pecador precisa de um Salvador. Agora. Agora, querido. Você que está me escutando nesta noite, você precisa de um Salvador. Agora. Não deixe passar. Hoje pode ser o teu dia de encontro com o Senhor Jesus. Também deixa claro que o pecador não pode salvar-se a si mesmo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, infelizmente, não sei se você que não é evangélico, que está me escutando também pensa assim, que acham que boas obras, presta atenção, que boas obras somente pode salvar. Não, querido. Primeiro você tem que ser salvo, nascer de novo, ter certeza da salvação. Agora, diante da salvação, você vai praticar as boas obras. Não adianta você fazer boas obras sem o novo nascimento. Não adianta. Primeiro, você tem que ser um cidadão do céu. Aí sim, você vai fazer as boas obras. Neste texto, o apóstolo Paulo revela que não há parte alguma das Escrituras que não seja concedida pelo sopro de Deus, o que torna completamente útil para revelar os seus propósitos soberanos. Então, não há nenhuma parte
dos textos sagrados em que não haja a influência inspiradora do Espírito Santo. Não há. A fonte da autoridade da palavra de Deus está na inspiração. Quem que inspira a Bíblia é o Espírito Santo. Você vê lá no comecinho o que eu falo? Geralmente no começo da ministração, que nós somos o templo do Espírito Santo com as suas ressalvas. Que o Espírito Santo, ele é limpo, querido. O Espírito é santo. Ele não pode ficar habitando num local cheio de imundície. A pessoa anda pecando o tempo todo, e como que o Espírito Santo vai habitar num templo sujo? Não pode, querido. Você tem que ter uma vida limpa para o Espírito Santo habitar dentro de você. Não tem como você, com uma vida toda torta, pecando constantemente, o Espírito Santo habitar dentro de você. Agora, depois que você passa a ter um conhecimento, começa a viver, a ler, a compreender, a aceitar, a acatar, a obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a te lapidar, começa a te purificar, começa a te limpar. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Leia lá em Josué, depois você leia. Josué capítulo 1, versículo 8, parte A. Ele diz assim: este livro não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite. Você viu que palavra poderosa? A excelência da Escritura, a excelência da palavra de Deus é a sua revelação divina, cedida. Deus nos cedeu essa revelação. Deus nos doou. Ele nos concedeu a toda a humanidade a sua palavra. E nós devemos meditar nela, sabe quando, querido? Leia na sua Bíblia, Salmo 1, versículo 1 e 2. E nos diz assim, Salmos 1, versículos 1 e 2. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aleluia, aleluia. Você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O mesmo Espírito que soprou a razão em nós, sopra a revelação entre nós. Lemos, acompanhe depois na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz assim: porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus. Os profetas, os apóstolos, eles não falaram de si mesmos, mas aquilo que recebiam do Senhor, eles entregaram a nós, que está aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o seu poder e eficácia na mente de multidões que a ouvem. Do cumprimento de muitas profecias relacionadas a coisas muito além de todo conhecimento. E dos milagres indescritíveis que foram realizados como prova de sua origem divina. Você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4. A Bíblia possui precisão histórica.
uma coerência literária impecável, valores indescritíveis e inúmeras profecias que, comprovadamente, foram cumpridas centenas de anos após terem sido registradas. O desenvolvimento teológico na pós-modernidade apresenta uma grande preocupação. Sim, porque houve um desenvolvimento na teologia, na ciência, na tecnologia. Assim como todo pensamento pós-moderno, o principal foco está no tempo, na desconstrução dos valores concebidos na palavra de Deus. Então hoje nós vemos que a sociedade moderna, vemos que a ciência, a tecnologia, a cultura, ela quer desqualificar a palavra de Deus. Foi assim no passado, está sendo agora. Porém, a palavra de Deus, ela jamais será suplantada, ela jamais será anulada, porque o nosso Deus, ele não deixou o nosso mundo à deriva, ele tem tudo sob seu controle e ele nos deu a sua palavra para que pudéssemos ser guiados por ela. Preste atenção. No ano passado, não me lembro bem o mês, se não me falha a memória, foi ali por março ou abril, o Papa enfatizou que a Bíblia já está um pouco ultrapassada. Você entendeu a sutileza? Você entendeu a sutileza? Ele falou que a Bíblia está ultrapassada. Você entendeu onde é que ele quis chegar? A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia foi, é e será para sempre a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Querido, não tem nada de ultrapassado. O Espírito Santo é que nos guia, é que guia a palavra de Deus e ela jamais será ultrapassada. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia sempre foi alvo de inúmeros ataques que procuram desacreditá-la. Porém, nestas últimas décadas, as setas satânicas têm se apresentado com ataques frontais e constantes. Estimados ouvintes da palavra de Deus, escute bem. Satanás não dorme. O diabo apresentou umas palavras suaves a Eva, lá no jardim do Éden. Inseriu a dúvida no coração de Eva. Gênesis, depois tu leia, capítulo 3, versículo 1 a 6. E Adão e Eva caíram. O Satanás, ele colocou dúvida no coração de Eva. E hoje, com essa falácia de que a Bíblia contém, presta atenção, muitas pessoas também estão achando que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, que a Bíblia agora contém a palavra de Deus. Veja aonde é que nós chegamos.
Olha a sutileza satânica. Olha a sutileza da serpente. Ela enganou Eva e Adão lá. Quer dizer, enganou Eva, depois Eva fez com que Adão caísse. Mas hoje aqui, ela também está enganando muitas pessoas que estão entrando por esse engano da dúvida. E hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra a sua dúvida, porque a Bíblia foi, é e será sempre a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, glória seja dada. Glorifique o nome do Senhor, querido. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quantas pessoas hoje estão em dúvida? Quantas pessoas questionando a veracidade da palavra de Deus? Quantas pessoas estão aceitando que a Bíblia contém a palavra de Deus? Inclusive, pastores, bispos credenciados dentro do Brasil e pelo mundo, diáconos, presbíteros, muitos líderes estão aceitando essa mentira satânica de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não se deixe enganar. A Bíblia é e sempre será a poderosa, infalível palavra de Deus. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Lemos em João 17:17, Evangelho de João. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia, meu querido, ela é a verdade. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Aleluia. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Portanto, as Escrituras Sagradas são verdadeiras em tudo o que afirmam e totalmente fidedignas. Aleluias. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ó, presta atenção. Agora que ele está lapidado, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeitamente instruído. Agora que ele está lapidado, devidamente instruído, agora ele vai fazer as boas obras. Amém? Tudo que a Bíblia afirma, esse eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção agora. Muita atenção. Tudo que a Bíblia afirma a respeito de si mesma, do ser humano, de Deus, da vida, da morte, da história, da ciência e de qualquer outro assunto é verdade. Isso não significa que todas as declarações encontradas na Bíblia são verdadeiras, pois a Bíblia, registra as mentiras dos homens e de Satanás. O registro dessas mentiras são verdadeiros. Você entendeu? Presta atenção. A Bíblia, ela registra as mentiras dos homens e as mentiras de Satanás. E essas mentiras, o registro dessas mentiras, esses registros são verdadeiros. Amém? A palavra de Deus é proveitosa
para todos os propósitos da vida cristã. Todos, querido. Todos os propósitos da vida cristã. Ela atinge todos os fins da revelação divina. A Bíblia, a palavra de Deus, nos instrui naquilo que é verdade, nos repreende quando estamos errados, nos corrige, nos disciplina. O estudo da palavra de Deus torna o cristão perfeito, no sentido de ser capaz e eficiente. E também perfeitamente instruído, perfeitamente preparado para toda boa obra. Agora que ele é um verdadeiro cidadão dos céus, agora que ele nasceu de novo, agora que ele é um peregrino nesta terra, agora ele vai dar o quê? Frutos dignos de arrependimento. As boas obras, e ele vai caminhando para o céu, cantando glória a Deus e aleluia, e vai caminhando, deixando o mundo de lado, e vai caminhando para o céu. Aleluias, glória seja dada em nome do Senhor. A Bíblia, querido, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus na terra. Querido, em nome de Jesus, o meu anelo nesta oportunidade é, se você já escutou em alguma oportunidade que a Bíblia contém a palavra de Deus, que você deixe de lado essa falácia. Isso daí não vem de Deus. Muita gente boa, muitos pastores credenciados dentro do Brasil andam dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não contém. A Bíblia é e sempre será a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor comigo? A Bíblia é, a Bíblia é, a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor, querido. Que maravilha é quando nós podemos nos regozijar, sabedores de que o nosso Deus deixou-nos aqui o cânon que ninguém pode tirar. Ela já sofreu vários ataques, vários séculos após séculos. Muitos tentaram acabar, queimar, torrar. Vidas foram aqui, ó. Esse aqui é um caminho de sangue. Muitas pessoas deram a vida pelo cristianismo, pela palavra de Deus, mas ela está aí e ela está na sua mão para você saber que a palavra de Deus, ninguém acaba com ela. Aleluia, porque ela é o bálsamo da salvação. Sim, ela é o bálsamo da salvação, porque ela apresenta Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Aleluia, aleluia. O meu anelo nesta noite é que de hoje em diante você saiba que a Bíblia, a poderosa e infalível palavra de Deus, ela jamais irá conter. Não! Ela é e sempre será a palavra de Deus. Aleluia, aleluias. Oremos nesta oportunidade. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, grande em poder, grande em misericórdia. Tu és santo, santo, santo. Tu criaste os céus e a terra. Aleluia. Oh, meu Deus, os nossos corações estão em júbilos, porque
tua palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ensina-nos todos os mandamentos, os preceitos, as normas de toda a tua palavra e que nós possamos meditar nela dia e noite. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do teu nome. Aleluia, fica conosco no decorrer desta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, desejo agradecer a todos. Nos encontraremos em breve com a ministração sobre o título Mantenha os olhos firme em Jesus. Você que está me escutando nesta noite está convidado a assistir a próxima ministração. Acompanhe-nos e seja edificado. Fiquem todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.